professor Enzo para como eu deveria apresentá-lo, ele me disse simplesmente como professor de sociologia de processos culturais do Departamento de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Milão. Então, eu quero ressaltar esse aspecto. O professor Enzo é essa pessoa, assim, generosa, e isso é importante registrar, porque nós tivemos um seminário em 2020, que foi coordenado pelo professor Leandro, e essa característica, essa disposição para o diálogo, que a gente vê nos escritos do professor Enzo, também nessa interlocução que nós temos no campo acadêmico, ela é muito clara. Eu não sei se o professor Enzo está me entendendo, provavelmente não sei. Gabriela, se tu quer resumir alguma coisa. Mas eu quero agora agradecer publicamente a oportunidade que eu tive de estar vinculada à Universidade de Milão, com base nessa abertura e nessa generosidade do professor Enzo, que me oportunizou ficar 3 meses, menos tempo do que eu gostaria, mas foram muito importantes para conhecer um pouco da bibliografia e da pesquisa que o professor Enzo e o seu grupo desenvolvem na Itália. E, por outro lado, essa oportunidade também permitiu que eu pudesse voltar ao Brasil e me dedicar à pesquisa de campo aqui e aprofundar o trabalho junto com o meu grupo de pesquisa. Então, era isso que eu precisava dizer antes de a gente poder acompanhar o conteúdo dessa apresentação e dessa discussão que nós vamos ter com o professor Enzo. Muito obrigada, professor Enzo. Muito agradecida. Grazie a voi. Sì, adesso possiamo iniziare. Grazie mille Celia, grazie ancora a te, a Leandro, a Ras, a tutto il gruppo di ricerca per questo invito. Per me è un'occasione veramente molto importante e molto interessante di confronto con il vostro gruppo di ricerca. Obrigada, Célia, obrigada a todo o grupo. Para mim é uma situação muito importante e muito prazerosa estar aqui com esse grupo de pesquisa. La proposta di discussione oggi che volevo fare è di una prima parte di riflessione sul significato della ricerca sociologica e un modo specifico di condurre la ricerca sociologica, e poi una seconda parte... Sorry. A proposta do nosso encontro de hoje é trazer, são 2 partes. Uma primeira parte são reflexões sobre a pesquisa sociológica. E una seconda parte dove vorrei presentare brevemente i risultati delle ricerche sui giovani che il nostro gruppo ha fatto negli ultimi 10 anni. E a segunda parte eu gostaria de apresentar os resultados da pesquisa que nós fizemos sobre os jovens nos últimos 10 anos. La mia idea di sociologia è quella di una disciplina empirica che triangola costantemente tra epistemologia, teoria e metodologia. A minha ideia de sociologia é uma disciplina empírica que triangula essencialmente entre epistemologia, teoria e metodologia. Epistemologia ha a che fare con la formulazione di una buona domanda sulla consistenza della realtà, una domanda su quale aspetto della realtà è importante analizzare. La teoria... A epistemologia, ela circula entre ter uma boa pergunta, formular uma boa pergunta sobre o que se vê na realidade. La teoria è la disponibilità di un buon insieme di concetti, una scatola degli attrezzi che consenta di rispondere a questa domanda. A teoria é a disponibilidade de um bom conjunto de ferramentas, uma boa caixa de ferramentas
adequadas para responder a essa pergunta. E la metodologia è un insieme di tecniche molto più pratiche per appunto applicare i concetti teorici alla domanda, alla questione epistemologica. E a metodologia é um conjunto de técnicas mais práticas para aplicar as técnicas adequadas para responder à pergunta, à demanda epistemológica. In altri termini, più semplici, l'epistemologia rimanda alla dimensione del che cosa voglio sapere, la Em outros teoria, termos mais simples, a epistemologia responde sobre o que quero saber. la teoria risponde alla questione perché questo è interessante, perché questa questione ritengo sia interessante. A teoria responde a pergunta de por que isso é interessante, por que eu considero que essa pergunta é interessante. E la metodologia è un'indicazione su come posso arrivare a sapere ciò che mi interessa sapere. E a metodologia é como posso chegar a saber, descobrir aquilo que quero saber. Ecco, e questo insieme, questo triangolare costante di queste tre dimensioni che a mio avviso costituiscono le basi per un buon disegno della ricerca e per una buona ricerca sociologica. E, para mim, essa triangulação entre essas três dimensões constituem a base para uma boa pesquisa sociológica. Nel mio caso specifico particolare, nel caso della nostra equipe di ricerca, parlo a nome mio, ma ovviamente mi riferisco anche al lavoro costante che faccio con Paola Rebughini, Lorenzo Domaneschi, Luisa Leonini. No que diz respeito à nossa pesquisa, falo em primeira pessoa, mas me refiro a esses outros pesquisadores. Por um instante, eu estava explicando como o nosso grupo interpreta a dimensão epistemológica, teórica e metodológica. Do ponto de vista epistemológico, a pergunta que guiou a nossa pesquisa é como as pessoas dão significado, constroem um senso compartilhado nas interações cotidianas, na vida comum. Do ponto de vista teórico, a nossa referência foi de um desenvolvimento, de uma perspectiva construtivista da realidade como construção social, enquanto de um ponto de vista metodológico, a orientação foi desenvolver o máximo possível uma metodologia qualitativa reflexiva. Alguns elementos sobre os diversos pontos. No que diz respeito à importância da vida cotidiana, a ideia de vida cotidiana aqui não é tanto aquela sobre o espaço privado, íntimo, doméstico. Não é definido nesses termos necessariamente espaciais, no senso restrito, mas é a ideia de um espaço onde se produz constantemente significado, onde as pessoas agem concretamente nas suas interações comuns para dar sentido à sua experiência. Portanto, é um interesse sobre como é produzido o significado. Esse significado é produzido, certamente, entre as interações, em relação com os outros, e é colocada a colocação em jogo dessa atribuição de significado é sobre dotar a realidade sobre uma sua particularidade específica. Portanto, a ideia de que a vida cotidiana seja também um lugar de poder, de batalha, de luta, que tem como construção do senso comum, da doxa, ou, segundo Gramsci, é uma batalha pela hegemonia, ou seja, para impor, para favorecer uma determinada visão da realidade. Então, o cotidiano não é o estritamente privado, mas é um lugar político, público nesse sentido,
um lugar onde o que é colocado em jogo é muito elevado e onde existe a produção da realidade. A vida cotidiana contemporânea se caracteriza, sobretudo, pela possibilidade de separar-se de uma dimensão espaço-temporal imediata, definida pela proximidade ou pela instantaneidade, como foi por um longo período na experiência humana. Isto é, a ideia de que o cotidiano fosse definido pela proximidade física, pela imediatez temporal. Com a experiência da modernidade, com a experiência da globalização, com a experiência do desenvolvimento dos sistemas tecnológicos, a vida cotidiana é cada vez mais algo que se separa do imediato contexto da vida situada num lugar específico para se tornar, ao invés disso, aquilo que os sujeitos conseguem constituir como sua prática de relação. Isto é, o cotidiano não é mais necessariamente o imediatamente próximo, mas o cotidiano é aquilo que os sujeitos conseguem construir nas suas relações. É aquilo que os toca e aquilo com o que estão em conexão ou em relação, e não necessariamente é aquilo que está próximo deles. Então, a dimensão do cotidiano contemporâneo não deve ser entendida espacialmente, não pode ser definida pela geografia das relações, mas é algo que os sujeitos constroem ativamente, que é construído pela topologia das relações, isto é, do significado que os sujeitos conseguem dar às suas relações. É parte do cotidiano, não aquilo que está imediatamente próximo, mas é parte do cotidiano aquilo com o que eu consigo estar em relação. Através do network, através da comunicação imediata, através das escolhas, através das opções que eu faço entre as tantas que tenho à disposição. Então, a vida cotidiana se torna um lugar de complexibilidade, de variabilidade. Não é já dada imediatamente na experiência dos sujeitos, mas é algo que os sujeitos ativamente devem participar para construir ativamente, se movendo em uma opção de amplas possibilidades de escolha. Isso tem duas implicações relevantes do ponto de vista da experiência da cotidianidade e que tornam a cotidianidade particularmente interessante. De um lado, a possibilidade de ter que construir constantemente o próprio cotidiano, coloca em evidência a importância do sujeito e a importância das suas escolhas. Como salienta Melucci, escolher se torna uma opção necessária. Os sujeitos não podem subtrair-se da possibilidade de escolher. O cotidiano não é mais dado. Eu devo escolher. Eu preciso escolher com quem quero estar em relação. Qual aspecto dessas relações eu quero cultivar e quais eu não quero. Isso estimula a reflexividade, ou seja, estimula a capacidade dos sujeitos de colocar cada vez mais em foco o porquê e os resultados das suas escolhas. Então, desenvolve a possibilidade dos sujeitos de interiorizar a necessidade de colocar um olhar sobre a própria ação, ou seja, de desenvolver a reflexibilidade. Então, isso se torna um elemento constitutivo da realidade, se torna um aspecto necessário para dar sentido a essa cotidianidade. E o segundo aspecto relevante é que essa necessidade de construir constantemente a própria cotidianidade coloca em evidência que a cotidianidade é construída, ou seja, que a realidade social não é uma realidade que é imposta pelo externo, sem possibilidade de ação pelo sujeito, mas é algo que implica uma capacidade ativa do sujeito. Então, a construção social se torna um elemento
uma dimensão de construção social de realidade, se torna um elemento central da ação do sujeito. A multiplicidade e a complexidade da vida cotidiana implicam que essa construção social se mova sempre em uma diversidade de possibilidades muito mais ampla do quanto acontecia no passado. São sempre possíveis, nestas redes constantes de relação que constituem a vida cotidiana contemporânea, ter acesso a experiências diversas, a tantas possibilidades. Como salienta Paturai, a imaginação se torna um elemento central da vida cotidiana contemporânea. É sempre possível imaginar algo diferente em relação àquilo que se experimentou até agora, ou aquilo que se pode experimentar simplesmente na vida cotidiana próxima. Imaginar e aspirar a algo diferente se torna um elemento central dessa dimensão de construção social da realidade. Mas evidenciam também, como salienta Mellucci, os vínculos e os recursos. Os sujeitos estão cada vez mais conscientes de que eles são atores ativos da construção social da sua realidade, da sua cotidianidade. São eles que colorem a dimensão das suas relações com os outros e da sua cotidianidade, e ao mesmo tempo se tornam cada vez mais conscientes de que não podem agir sobre as opções de escolha à sua disposição, mas que estas estão ligadas a vínculos estruturais, dos quais eles precisam levar em consideração, como salienta Ulrich Beck, os sujeitos estão sempre, cada vez mais, chamados a agir ativamente na sua realidade, mas com a consciência de que não podem modificar sozinhos os vínculos estruturais que definem essa realidade. Do ponto de vista da primeira dimensão de interesse, é a vida cotidiana. Do ponto de vista teórico, é como analisar essa vida cotidiana através da ideia de construção social da realidade. Portanto, atenção às práticas de produção de sentido que os sujeitos colocam em ato. A ideia de construção social da realidade que nós utilizamos parte diretamente da ideia de Berger e Luckmann como construção social. Isto é, que é importante observar as relações sociais, não como se fossem coisas já dadas, mas olhar para eles como processos em constante produção e interação entre os seres humanos. Então, na sua gênese, quanto na sua existência, é um produto das relações sociais. Construção social da realidade implica uma atitude crítica em relação àquilo que consideramos normal, natural e dado por descontado. Então, a consciência de que a realidade social é construída na interação cotidiana leva a um distanciamento em relação às categorias que nós utilizamos para interpretar a ideia de que essas categorias não descrevem simplesmente uma realidade já existente, mas sejam um elemento que contribui para construir a realidade de um modo particular e específico. Além disso, essa ideia de construcionismo está ligada a uma atenção específica ao aqui e agora das relações. Então, uma atenção a um conhecimento que é sempre um conhecimento situado, que se coloca em um contexto específico de produção histórico-social. Depende das perguntas, depende do poder, depende do sujeito que conhece, do sujeito que produz o discurso sobre a realidade.
agora evidencia essa ideia de construção social, que o conhecimento é um processo social que acontece na interação, nas interações. É um processo não de descoberta de uma realidade que existe fora ou por baixo dessa atividade constante de relação entre os sujeitos, mas é muito mais uma constante tradução em uma outra linguagem da experiência da realidade. É uma mediação simbólica entre diversas perspectivas. É um trabalho de intenção comunicativa sobre o que é a realidade. Enfim, a ideia de que conhecimento social e ação social sejam dois aspectos da mesma realidade. Aqui a ideia é muito próxima étnico-metodológica da equivalência entre ação e explicação, entre account, que nós utilizamos para explicar a realidade. Então, modos de ver, modos de fazer e modos de interpretar a realidade, modos de falar da realidade, constituem uma circularidade que produz depois a realidade. Este conhecimento, que é resultado dessa mediação, é sempre seletiva. É um conhecimento que inclui uma parcialidade, a parcialidade do pesquisador, a parcialidade da pergunta, a parcialidade da situação. Então, nunca é uma realidade objetiva em sentido forte, mas é sempre uma verdade, um conhecimento situado. Todos esses pontos implicam que a perspectiva construcionista que buscamos desenvolver parte de uma decidida posição anti-essencialista, ou seja, a ideia de que a boa pesquisa é sobre o como, mais do que sobre o porquê. Como diferença, cultura, etnicidade, gêneros são produtos, são significados muito mais do que sobre uma pergunta sobre a sua consistência. Então, a ideia de que todas essas coisas que nos interessam são resultados de interações, de relações e produção de significado muito mais do que algo que existe de per si na realidade. Nunca são feitos pré-sociais, mas são feitos do resultado dessa interação constante, que é uma interação que acontece não no plano de paridade, não num plano de simples compartilhamento, mas que tem uma colocação em jogo da definição da realidade. Inclui sempre uma dimensão de poder. É sempre conflitual. E segundo ponto, essa posição construcionista é baseada em um forte antirrealismo, ou seja, a ideia de que seja necessário interpretar a realidade da vida cotidiana muito mais do que descobri-la, muito mais do que evidenciar uma presuntuosa verdade sua, constitutiva, sistêmica. O acesso que temos à experiência da realidade, à experiência dos outros, é sempre interpretativa. Nunca é um acesso imediato, mas é o resultado dessa prática de interação, de construção. Isso significa que, de fato, o trabalho sociológico é necessariamente um trabalho reflexivo. Não se trata de conhecer uma realidade que existe independentemente de nós, mas muito mais refletir como nós participamos na construção dessa realidade e ao conhecimento que nós podemos hoje ter. Ainda, a nossa ideia de construção social da realidade não significa que porque a realidade seja construída, então ela seja falsa. Isso implicaria a ideia
de que existe uma realidade verdadeira subjacente, e o ponto não é de falsidade. Quando dizemos que é construída, não dizemos que então é menos relevante ou menos importante, ou até mesmo falsa ou errada. É simplesmente de que é o resultado da produção constante da interação dos sujeitos. Isso não significa, além disso, que todos sejam livres para construir essa realidade como queiram. Essa realidade é conflitual. Construir realidade implica poder, implica recursos, implica competências, conhecimentos pessoais que não são distribuídos de modo igualitário. Então, mais uma vez, a construção da realidade implica uma reflexão sobre o poder, sobre as diversas hierarquias que os sujeitos que estão em interação entre si ocupam. Enfim, construção da realidade não significa uma metodologia, que também é muito importante, não significa uma ação racional, não significa ter necessariamente um projeto para a construção da realidade, nem estar totalmente consciente sobre como essa realidade é construída. Porque a construção acontece através de práticas cotidianas que muito frequentemente aparecem somente como quando existem rupturas, quando existe algo que não funciona. Então, entra em campo, mais uma vez, a importância para nós da reflexibilidade. Então, de um ponto de vista metodológico, nós nos interessamos por uma metodologia como prática de pesquisa, e não como algo separado da pesquisa. Como observava Bourdieu, contra uma metodologia que é concebida como uma série de receitas ou preceitos que é necessário respeitar, não para conhecer o objeto, mas para ser reconhecido como conhecedor do objeto. Então, está mais interessado na dimensão prática da metodologia. Metodologia é uma orientação específica sobre como fazer pesquisa. E requer uma constante capacidade reflexiva sobre aquilo que se está fazendo e por que se está fazendo. A ideia é que a metodologia consista principalmente nessa constante capacidade de recolocar em discussão aquilo que se fez e recolocar essa reflexão dentro da pesquisa para criar novos espaços de competência e de saber. Isso não acontece, mais uma vez, somente pela capacidade do pesquisador, mas acontece na relação. Isto é, a reflexibilidade é algo que se produz ao fazer pesquisa, não é algo que precede a pesquisa. Porque a minha capacidade de ser reflexivo é efetivamente ativada quando eu sou surpreendido por aquilo que encontro no campo, quando fico surpreendido pela resposta que aquilo que estou observando me dá. Estou surpreso por aquilo que encontro no meu modo de interpretar a realidade e a pesquisa. E aqui, nessa dimensão externa de mim, que nasce a capacidade reflexiva. Um outro aspecto importante dessa pesquisa de reflexibilidade é que a reflexividade é entendida como algo que se produz na relação, desloca o olhar, o interesse do pesquisador da introspecção, que é importante, mas que não é o núcleo, o nó da capacidade de refletir. Mas eu que sou, por que eu estou interessado nesse tema? Como a minha posição social, o meu gênero, a minha idade, a cor da minha pele, a minha posição acadêmica influencia naquilo que eu quero saber. Isto é certamente importante, mas não exaure o tema
da reflexibilidade, porque ela mantém uma tensão antropológica de atenção em relação ao outro. De toda forma, essas perguntas são perguntas, e esse, para mim, é o sentido da sociologia, perguntas que têm a relação com a curiosidade em relação à ação social dos outros, à realidade social dos outros, e não pode exaurir-se em uma autoetnografia, em uma reflexão excessiva sobre a existência, sobre a experiência, sobre a vida do observador, do pesquisador. A atenção à dimensão reflexiva, relacional, implica também que a pesquisa social é interessante no plano público, tem recaídas públicas, tem relação com a ação pública, não é somente um saber que se reduz ao conhecimento do pesquisador, mas se torna significativo no momento em que é compartilhada, no momento em que se torna parte do debate público. Estes são um pouco os pontos de partida, a ideia que nós temos de pesquisa social, então a importância de desenvolver uma boa pergunta, que está conectado com a experiência da vida cotidiana, uma boa bagagem teórica, que para nós que encontramos na ideia de construção social da realidade, e uma boa caixa de ferramentas metodológica que nós consideramos a nível de reflexibilidade. Obviamente, esse não é o único modo de fazer pesquisa, nem o melhor, mas é uma circularidade que é construída com base no interesse do pesquisador no campo de pesquisa que se coloca. Não é a única possível, mas é aquela que nós buscamos colocar em prática nas nossas pesquisas. Um exemplo do uso dessa pesquisa, um pouco rapidamente, depois nós vamos deixar um pouco de espaço para as perguntas. A pesquisa que nós estamos conduzindo há mais de 10 anos sobre os jovens entre 18 e 30 anos, na zona de Milão, para perguntar um pouco sobre a sua experiência cotidiana em relação aos processos de individualização, a construção da identidade, a ideia de presente e de futuro que esses jovens estão desenvolvendo. O objetivo é indagar como esses jovens constroem as suas competências pessoais, suas capacidades pessoais para dar sentido à realidade nas suas práticas cotidianas, como desenvolvem, como reagem às conjunturas contemporâneas para desenvolver o processo de individualização, que depois eu vou explicar mais detalhadamente, e o foco específico de atenção é, sobretudo, ligado à ideia de que esses jovens entre 18 e 30 anos, constituam uma experiência de geração específica, porque se encontraram vivendo constantemente em um contexto de crise. Primeiro a crise econômica, depois a crise da pandemia, agora a crise geopolítica da invasão russa na Ucrânia, e como fundo geral a ideia da crise ecológica, a crise climática. Como essa geração responde a essas crises, tendo em conta as diferenças de gênero, de capital econômico, de capital cultural que tem à disposição, e como os impulsos à individualização produzem ou não novas formas de ação coletiva, novas formas de socialidade. Como eu dizia, o nosso interesse é buscar compreender como os jovens reagem aos impulsos
estruturais em direção à individualização. A individualização aqui é entendida como um processo estrutural histórico que é característico da modernidade tardia, que torna, como evidenciaram Beck e Alberto Melucci, mas também Gittens e Bauman, que impulsiona os atores sociais a serem cada vez mais sujeitos ativos. Para participar da realidade, eles devem desenvolver competências, capacidades para serem ativos, isto é, um constante impulso institucional na universidade, na família, no mundo do trabalho, para se tornarem sujeitos ativos, empreendedores de si mesmos, criativos, flexíveis, dinâmicos, não esperar se colocar a fazer, é um impulso constante em se tornarem sujeitos ativos para poderem ser inseridos na realidade e na sociedade. A ideia é como o jovem reage a essa pressão institucional, estrutural constante, a se tornarem indivíduos, a se tornar empreendedor de si mesmo, com uma distinção necessária entre individualização, que é esse processo histórico-social, e individualismo, que, ao invés, é uma possibilidade específica do processo de individualização. Individualismo se refere a um fechamento sobre si mesmo, a uma possível resposta a esse impulso, a individualização, que se traduz em bullying no buscar sozinhos, no buscar sobreviver sozinho, em se fechar no egoísmo, da necessidade de sobreviver individualmente. Essas duas dimensões precisam ser mantidas bem separadas para compreender os resultados e as perguntas da nossa pesquisa. De um lado, um processo de individualização, que é uma cifra da realidade cotidiana contemporânea, que se exerce a diversos níveis na comunicação, na universidade, na educação, no trabalho, na família, que é esse impulso em direção a ser autônomo, independente, capaz de escolher, ativos, dinâmicos, em vez disso, o individualismo, que é uma das possíveis respostas desse impulso à individualização, que tem a ver com o enfraquecimento das relações sociais, que não necessariamente, como veremos, é o único caminho possível para o jovem. A perspectiva que nós utilizamos é uma construção social da realidade que leva em conta uma geração, para nós, geração aqui é entendida como um conceito heurístico, é um modo de enxergar a realidade, não exatamente existe algo como uma nova geração, mas é um modo de colocar boas perguntas na realidade, e a ideia é que nós estamos diante de uma geração nova, todas as vezes que os sujeitos se encontram na condição de ter que recriar o conjunto de conceitos e de significados para dar sentido à própria realidade cotidiana, porque eles não podem mais utilizar os conceitos que herdaram das gerações precedentes. Ou seja, todas as vezes que assistimos isso que Melucci chamava de uma passagem de época, ou seja, uma impossibilidade de poder utilizar os conceitos, as palavras, a linguagem para se adequar, para dar sentido, para agir na nova realidade, estamos diante de uma potencial nova geração. A ideia é que
esse possa ser um ponto de partida para ler a realidade dos jovens. O que eles estão inventando de novo? Qual é a sua linguagem? Quais são os símbolos que estão colocando em jogo, porque não podem mais utilizar as experiências das gerações precedentes dos seus pais? A segunda dimensão teórica que aplicamos na ideia de construção social da realidade é a necessidade de uma abordagem interseccional, ou seja, a consciência de que não é possível falar de jovens em sentido genérico. Não existe uma geração nova, não existem jovens, mas existem diversas unidades de geração, ou, como diria Manai, levar em consideração a específica colocação social que é resultado da intersecção das principais dimensões, das principais categorias sociais. Portanto, a classe social, o capital cultural, o gênero, a etnia, são todos elementos que diferenciam o interior da experiência juvenil. Não podemos falar de jovem em geral, mas depois falar de jovens, levando em consideração essa dimensão situada da experiência. Para passar um pouco para os resultados da nossa pesquisa, em termos muito gerais, é que os jovens que nós acompanhamos durante esses anos fazem próprio o impulso à individualização, consideram necessário tornar-se autônomos, empreendedores, ativos, criativos, serem capazes de agir entre diversas opções, tomar a responsabilidade das próprias escolhas. Então, essas dimensões estruturais da individualização são fortemente interiorizadas, dificilmente é contestada. Ela é aceita como um elemento necessário da construção do próprio self, do próprio si mesmo. Mas isso não significa que se reduza em uma individuação, em um individualismo das possibilidades de ação, mas se desenvolve em diversas formas, em diversos modos, que podemos resumir em duas polaridades. De um lado, a tendência em fechar-se no individualismo, portanto, diante dessa ideia de que é necessário se colocar, botar mãos à obra, é necessário ser ativo. Os outros são percebidos como competidores, como pessoas que estão em competição comigo, e isso leva a buscar usar os outros, focar a atenção muito sobre si mesmo e considerar os outros muito como uma barreira, ou então como não necessários, polaridade extrema. Do outro lado, outra polaridade extrema, a ideia de que, ao invés disso, a ideia de que essa autonomia, essa capacidade de escolha não possa realizar-se junto com os outros. Ao mesmo tempo, temos formas diferenciais de individualização. Por exemplo, sobretudo, para quem tem poucos recursos culturais ou poucos recursos econômicos. Muito frequentemente, o processo de individualização encontra possibilidades de atuação dentro de grupos restritos, então a família, os amigos. Então não tem um individualismo fechado sobre o sujeito, sobre si mesmo, mas é um individualismo de grupo, é um individualismo de clã, é um individualismo que se resolve dentro de um grupo forte, a família, o grupo de amigos, do qual se faz de contraste a competitividade com quem está fora. Eu posso contar com os amigos, posso contar
com a família, mas eu tenho que me proteger de quem está fora. Ou então, quem tem mais recursos econômicos e culturais, muito frequentemente, essa individualização é buscada tentando utilizar os outros. Então, é importante criar um network, estar inseridos em redes, porque essas redes podem me ser úteis, podem me ajudar a ser ativo, independente, criativo. E a ideia aqui eu posso utilizar os outros, estou na rede, mas não estou vinculada, eu estou na comunidade, mas não sou parte da comunidade. A ideia de ser parte de um cardume de peixes. Se está junto, se ajuda, mas se está ao mesmo tempo sozinho, isolados. O que nós estamos buscando analisar com mais atenção é essa polaridade mais extrema da individualização como necessariamente cooperativa. Aqui nos parece que tem novidades importantes que estão emergindo e que assinalam como a individualização, essa constante pressão a se tornar empreendedor de si mesmo, a ser responsável pelas próprias ações, esteja também produzindo novas formas de relação. Isso é evidente, sobretudo, nas pessoas com maior capital cultural e com maior interesse pela ação política e pública, que estão procurando construir formas, espaços de relação que consentem aos sujeitos de se tornarem autônomos dos indivíduos, mas junto com os outros. Portanto, é esse esforço constante de produzir individualização dentro de novas formas de cooperação. Somente para dar algum exemplo, essa é a ideia de uma tensão em direção a um fechamento sobre si mesmo. Se uma pessoa se coloca, as oportunidades existem, se você se é ambicioso, se você sabe criar rede, você se cria a oportunidade que depois pode colher. Se em vez você quer cuidar sozinho, então é difícil. Ao invés disso, essa ideia de individualização como cooperação está bem representada por esta jovem que diz: o mais importante a se fazer é erradicar a ideia de individualismo, ou seja, ir contra a ideia de individualização, seja também individualismo. Vivemos em um mundo de inseguranças, paranoias, coisas que nos dividem interiormente. Portanto, precisamos falar, ter um lugar onde podemos desenvolver uma confiança recíproca. Eu buscava esse lugar para falar, discutir. Isso é o que a política significa para mim. Diálogo, uma comunidade que fala de política, chega em conclusões, de modo que nos movemos juntos para mudar as coisas. Essa é a tentativa de criar um microcosmo e onde acontecem coisas que são opostas àquilo que acontece fora. Então, se trata de ter a consciência das pessoas sobre aquilo que pertence a todos e lentamente buscar expandir esse poder ao externo, onde acontecem as decisões. Então, se tornar realmente autônomos, indivíduos. Para isso, é preciso colaborar com outros, criar esse espaço onde se possa confrontar, onde se possa crescer juntos. E isso leva a novas formas de ações políticas que são diferentes das ações clássicas, que não se trata de realizar-se tomando o poder, ocupando o palácio, mas realizar-se colocando-se juntos, compartilhando, contribuindo, cada um com as próprias capacidades, com as próprias competências, para que todos cresçam. Essas são formas
que acontecem tanto no plano da criatividade juvenil, do empreendedorismo jovem, da economia política, é um modo diferente de entender a ação pública. E isso é o que fazemos aqui, diz um dos jovens, num centro que eles criaram. Nós compartilhamos os valores, interesses, paixões e uma ideia diferente de humanidade. Esse impulso à individualização não levam somente o sujeito a fechar sobre si mesmo, mas abrem novos espaços e a ideia de compartilhamento, de participação, de diálogo e não de confronto. Isso nos interessa muito, porque parecem orientar a ideia de uma nova política do presente, como procuramos defini-la, isto é, a capacidade de agir no aqui e agora, tendo situações em que os sujeitos são inseridos, uma ideia da importância de uma ação que tenha capacidade prática de agir sobre o cotidiano, não é mais orientada a um horizonte futuro distante. A ideia de futuro é certamente uma ideia ainda importante, as aspirações são elevadas, de fato, a capacidade de poder se realizar plenamente, de poder seguir as próprias paixões, de poder frutificar as próprias competências adquiridas. Então, essas aspirações são muito altas, mas, ao mesmo tempo, as expectativas são muito limitadas. Então, a possibilidade de realizar concretamente são sempre mantidas sob controle para evitar excessiva distância entre aspiração e expectativa. Então, é uma política que está concentrada em colher o instante, em fazer as contas com aquilo que eu tenho à disposição, com agir no meu contexto cotidiano. Se torna esse o horizonte em que esses jovens tentam colocar em ação uma individualização cooperativa. É uma nova ética subjetiva que aceita a individualização, mas, no mesmo tempo, coloca essa individualização em um contexto de compartilhamento com os outros, de experimentação de um novo espaço de ação política, que é uma política, repito, diferente da política da modernidade orientada pelo poder, pela domesticação do futuro. É uma política centrada no conseguir, no frutificar o melhor junto com os outros. Esse é um espaço realmente novo para refletir sobre a política, para refletir sobre a ideia de que esses jovens estão desenvolvendo em relação ao presente e ao futuro, e para fornecer também pontos interessantes para pensar em possíveis políticas, possíveis intervenções na vida dos jovens, deixando também espaço, tendo coragem de deixar espaço para a palavra direta desses jovens, para ouvir a sua opinião, para deixar espaço para a sua própria experimentação. Nesse sentido, ainda estamos orientando as nossas pesquisas, buscando entender cada vez mais como essa política do presente pode ser desenvolvida em uma lógica de aceitação da ideia de individualização, porém com uma orientação cooperativa. Eu me desculpo se eu fui um pouco longo, eu vou parar por aqui. Eu quero ouvir as pesquisas de vocês e, por muitos aspectos, vão em uma direção similar, com interesses bastante próximos. Obrigado a todos pela paciência. Obrigada, Enzo, muito importante e desafiador para todos nós.
Célia, eu teria uma questão para o Enzo, mas, enfim, o que eu ia dizer, na verdade, é que eu posso aguardar os demais e deixar minha pergunta para uma segunda rodada. Mas eu só queria dizer que eu estou com uma pergunta aqui comigo. Eu gostaria de fazer, caso ninguém mais queira. Então, bem, primeiramente, muito obrigado, Enzo, pela belíssima exposição, pelas contribuições de novo, mais uma vez, generosamente, ao nosso grupo de pesquisa e aos nossos estudantes aqui. Em relação à tua apresentação, tu mencionaste uma tomada de posição diferente dos jovens, sobretudo aqueles com mais capital cultural. Se entendi bem, esses, então, seriam os que mais construiriam uma relação com a individualização em busca. Sì, bisogna selezionare l'idioma abaixo, Enzo, e interpretazioni ai portoghese e italiano. Sì, adesso sì. Sem problemas. Estamos aqui Começa. todos envolvidos com esse tipo de problema tecnológico e aprendendo com ele. Bom, eu agradecia a tua participação conosco, a tua generosidade sempre na colaboração conosco, e me referia à relação dos jovens com o processo de individualização, que, se entendi bem, teria uma variação conforme o capital cultural e também, e nesse sentido, entre aqueles com capital cultural mais elevado, se demonstraria de maneira mais regular uma propensão a buscas de formas de cooperação, se entendi bem. Então, eu gostaria de te escutar um pouco sobre a relação com a individualização entre jovens de grupos populares, se vocês têm essa informação, como ela se configura e, inclusive, como se estabelece, então, os suportes entre esses jovens de grupos populares para lidar, não é, com a individualização. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado por essa pergunta central, muito importante. Efetivamente, utilizar a dimensão interseccional, ou seja, levar em consideração a posição social, capital cultural, gênero, é relevante. Como eu dizia, somente dei uma representação muito geral, mas depois é preciso levar em consideração esses fatores. No que diz respeito às pessoas com capital cultural mais modesto, mais popular, certamente a dimensão prevalente, aqui também existe quem busca reagir ao processo de individualização com o fechamento sobre si mesmo, com uma forte competição com todos com essa ideia de competição, de ter que dar conta sozinho, que é uma ideia muito forte,
Mas quando, ao invés disso, se tem uma maior consciência das dimensões dos vínculos estruturais, a tendência aqui é frequentemente, mesmo não se precisa pensar nas categorias fechadas, são todos modelos entre os quais os diversos sujeitos navegam com recursos diferentes. Os sujeitos com menor competência cultural, com uma posição social mais popular, frequentemente insistem na dimensão da competência. Portanto, a necessidade de adquirir competências, experiências pessoais, enriquecer o currículo, ter títulos para poder adquirir a capacidade de agir, de ser autônomo. Enquanto sujeitos com maior capital cultural estão muito mais na paixão. Para ter sucesso, para se tornar indivíduo, não conta tanto a competência, mas conta a paixão que eu coloco. Se eu tenho paixão, eu chego em qualquer lugar. Enquanto os sujeitos mais populares insistem, eu sei que a paixão não é suficiente, que a paixão leva até algum lugar, se é sustentada pela família, pelo capital cultural, se eu posso esperar essa ocasião que não me satisfaz para esperar aquela que de fato me satisfaz, eles estão conscientes que não podem seguir esse caminho da paixão e investem muito na competência, em adquirir conhecimentos, não necessariamente formais, não necessariamente educacionais, formais, mas experiências de vida, competências práticas, conhecimentos práticos que consintam eles a se tornarem autônomos, de alcançar seus objetivos. Portanto, é um investimento cooperativo muito mais prático. Enquanto o jovem com capital cultural mais elevado se voltam muito a essa ideia da paixão, de seguir o próprio propósito interno, colocar em valores suas capacidades, porque, porém, eles podem confiança suficiente para dizer, cedo ou tarde eu vou conseguir. Eu não tenho, enquanto os jovens populares são mais caracterizados por esse viver no presente, no colher o instante, então investem muito mais na ideia de competências. Não sei se respondi. Sim, sim, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Muito interessante a pergunta. Primeiro, agradecer também ao Sr. Enzo pela exposição, pela disponibilidade de estar com a gente hoje, compartilhar, né, a experiência. Acho que está sendo muito importante para todas nós, a maioria mulheres aqui. Mas eu queria fazer uma questão bem geral, talvez para poder dialogar, de repente, com a maioria dos trabalhos, e aí eu tenho um interesse específico, né? Eu estou trabalhando com uma ideia na minha pesquisa que articula a questão global e a questão local, né? E o meu interesse é como essas questões globais elas repercutem no local, né? E como, e aí a questão, acho que entra na questão, pelo que eu compreendi, entra na questão que foi chamada de individualização, como essa subjetividade no indivíduo, ela expressa esses elementos gerais, né, que estão circulando no mundo, e qual a preocupação, como é que a gente pode trabalhar esses elementos separando o que é aquilo que é reelaborado
nessa experiência cotidiana, né, como foi falado, e o que não é, né, o que não é. Então, queria, não sei se eu fui claro, né, mas durante a apresentação tentei fazer um diálogo com a pesquisa que foi desenvolvendo. Me parece que alguns colegas também estão um pouco nessa linha, né, trabalhando em currículos e temas próximos. E aí eu queria saber qual a sua recomendação para quem está desenvolvendo pesquisa, né, que articula essas duas dimensões mais gerais, dizer assim, globais, que estão aí no espaço mundo circulando, e essa síntese da experiência cotidiana, né, dizer assim, né, que a gente está imediatamente lidando na pesquisa. Então, seria um pouco nessa linha a minha questão. Mais uma vez, obrigado pelo compartilhamento. Obrigada por trazer à tona essa outra dimensão sobre global e local. A nossa reflexão vai na direção de evidenciar como esses jovens estejam, na realidade, elaborando uma ideia de vida cotidiana, que é contemporaneamente e sem uma forte distinção global e local, no sentido que a própria experiência, o mundo cotidiano em que esses jovens vivem, é constituído em modo inseparável por elementos que são globais e locais, no sentido que o local não se exaure, como eu dizia, com o que é próximo. O local é constituído por aquilo que me é próximo, aquilo que me toca, aquilo que está em conexão comigo. Portanto, a vida local desses jovens é uma vida global, é uma vida de comunicação com amigos que vivem longe, com amores à distância, com notícias e informações, interesses, elementos culturais, simbólicos, que não são produzidos necessariamente no imediato contexto de relação, mas que são necessariamente globais. Portanto, a cotidianidade é necessariamente uma tradução constante desse mundo que não é um mundo geograficamente limitado ao aqui e agora da situação em que eu me encontro. Então, essa dimensão, essa cisão global-local, ela precisa ser sobreposta de modo constante e contínuo na cotidianidade desses jovens. E deve considerar contemporaneamente, essa é uma outra dimensão da política do presente, levar em consideração constantemente que o meu aqui e agora não é um presente da localidade geográfica, mas é um presente daquilo que eu fui capaz de construir continuamente, é o meu estar conectado com o meu local. Então, essa vida cotidiana é desde sempre uma vida global, é desde o início uma vida global, não necessariamente local. E aqui emerge uma outra vez a importância de uma análise da dimensão da intersecção, porque para viver esse tipo de cotidianidade, para desenvolver essa ideia, é preciso ter recursos, banalmente, os recursos para estar conectado, recursos econômicos, técnicos, mas também a capacidade de pensar a si mesmo como conectado. Então, aqui também acontece uma ruptura de classe, de poderes entre quem tem essas competências, quem tem a disposição
suficientes recursos pessoais para viver esse tipo de interconexão global e local, e quem permanece excluído disso. Quem está excluído disso, fica fechado no individualismo, entende que precisa dar conta sozinho, ou se fecha na ideia de família, de pequeno grupo, ou politicamente na ideia do populismo, na ideia de fechamento em relação ao externo. E quem tem mais recursos consegue pensar também em relação com os outros, em conexão com os outros. Essas dimensões se tornam dimensões importantes para compreender as diferenças contemporâneas entre os jovens. Entra nas capacidades de desenvolvimento das capacidades pessoais, ter recursos para pensar o próprio cotidiano como um cotidiano global local, e não somente como um cotidiano situado. Nesse caso, também não sei se eu respondi, mas é também uma outra boa direção de pesquisa. Certamente, refletir sobre como manter juntos global e local é uma dimensão muito importante para entender a realidade cotidiana dos jovens. Primeiro, obrigada, professor, pela aula. Eu estou bastante encantada com a perspectiva do construcionismo, desde que, enfim, comecei a ler um pouco da tua obra, assim. E vou aproveitar, porque te escutar, obviamente, nos faz pensar um pouco sobre as nossas pesquisas, então também quero pensar um pouco nessas relações possíveis e identificar se faz sentido, assim, esse caminho, né, de pensamento, né? Eu venho estudando trajetórias educacionais de jovens que tiveram episódios de evasão escolar, de abandono na escola, né? E eu fiquei pensando muito, porque, pelo menos... Nossa, eu achei que eu estava fazendo o esforço de falar devagar já. Desculpa, Gabriela. Tá. Estou pensando especificamente na discussão sobre trajetórias com evasão escolar. No cenário brasileiro, algumas pesquisas apontam que o principal motivo apresentado pelos jovens seria um desinteresse. E aí eu fico me perguntando quanto esse desinteresse, né, essa categoria, talvez ela seja uma representação de um deslocamento do próprio significado da escola formal, da educação formal, né, esse significado social produzido sobre a educação formal para as trajetórias juvenis. Não sei se isso faz sentido, se é algo parecido, assim, com o contexto de pesquisa de vocês, enfim, era um pouco mais para entendermos. Deu, Gabriel, desculpa. Obrigado, Bruna. Nas nossas pesquisas, em geral, quem sai dos percursos formativos educacionais são frequentemente pessoas que provêm de situações sociais populares problemáticas. E em um primeiro momento poderia evidenciar dois percursos. De um lado, muito mais tradicionalmente, são justificadas essas saídas com uma incompatibilidade entre o mundo da escola e o mundo dos jovens. Então, de modo mais tradicional, seguindo as pesquisas de Willis, Leiber, a ideia de que exista uma cultura específica que não está em sintonia com a cultura escolar,
A cultura escolar é simplesmente uma cultura para ricos, para pessoas de uma classe social diferente. Não vale a pena me empenhar mais, porque aqui eu não vou conseguir nada. Então, essa é uma primeira possibilidade. A segunda, um pouco mais inovativa, é de avaliar muito mais positivamente as competências práticas do que as competências formais. Aqui a diferença está entre praticidade e competências abstratas. Muito frequentemente, o argumento que nós encontramos é: enquanto os meus colegas gastam 5 anos na escola com livros, eu prefiro gastar esses 5 anos sendo aprendiz em uma oficina, em uma fábrica, porque em 5 anos eu vou saber muito mais do que eles. A ideia de que é muito importante, muito mais importante uma competência prática. Então, não é um rejeitar de participar do mundo de trabalho, da ideia de individualização que é proposta pela sociedade, mas é muito mais uma seleção de outras competências em relação àquelas competências que são percebidas e descritas como muito distantes do aqui e agora da minha vida cotidiana. Para mim, interessa muito mais saber colocar as mãos no motor de um carro, porque eu pratico isso por 5 anos, do que estudar isso nos livros. Então, a ideia de que a competência é importante, de que é necessário adquirir competências, é necessário ter conhecimentos, mas esses não são passados através da formação escolar, da educação formal. Elas são passadas muito mais através da prática, da experiência. Portanto, a ideia de alcançar a individualização, mas com percursos diferentes em relação àquele que é dado pelo sistema público, escolar e educacional. Então, não se refuta a competência, mas a competência não é colocada em discussão, mas é importante, não é que não serve para nada. Aqui tem uma grande valorização da competência, mas se sustenta que não se passa através da educação formal, mas através da prática constante. Porém, a forma específica, particular, de vida no presente, de política do presente, porque também, nesse caso, o objetivo é alcançar o sucesso, a individualização, a capacidade de se dar bem na vida, ter um bom trabalho, se construir uma carreira. Porém, para fazer isso, eu não vou conseguir isso na escola. Eu que não consigo na escola, eu que não faço isso na escola, tenho uma vantagem em relação a, porque eu tenho mais competências enquanto os meus colegas que estão na escola. Essa é a experiência que nós encontramos nos jovens aqui na zona de Milão. Olá, eu tenho uma pergunta. Primeiramente, queria parabenizar o professor Enzo pela fala. Eu acho que foi muito importante ter escutado e eu acho que contribuiu bastante para as pesquisas de todos que estão aqui. Para mim, é certamente sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao neoliberalismo e toda essa ideia de individualismo na escola. Então, para contextualizar, a minha pesquisa de doutorado é sobre a figura docente de professoras e professores LGBT+, que atuam no ensino básico, e eu uso esse conceito de interseccionalidade, né, especialmente os recortes de gênero, sexualidade e raça, e eu fico me perguntando de que modo o neoliberalismo e toda essa ideia de individualismo afeta a educação não só nos estudantes, como na pesquisa realizada pelo programa de vocês, mas também na formação de professores e
na atuação docente, na experiência docente desses professores também, que é algo que é presente muito forte nas escolas brasileiras contemporâneas. Então, se for possível falar um pouco sobre isso, eu agradeço bastante. Obrigada. Ótima pergunta, Renata. Acredito que essa ideia de individualização seja fortemente funcional para a construção da realidade em sentido neoliberal. É uma dimensão forte do neoliberalismo. E é, aqui também na Itália, muito... que é uma ideia de que seja necessário ser empreendedor de si mesmo, ser ativo, assumir a própria responsabilidade das próprias ações, ser protagonista da própria identidade, do próprio futuro, é um elemento constante da escola, do mundo de trabalho, da família. As nossas universidades insistem constantemente sobre a necessidade de aprender soft skills, capacidades não somente de competências fortes, mas de saber ter iniciativa, saber se mover. Então, esse é um pouco a doxa, é um pouco o senso comum em onde a ação social contemporânea depois se realiza. Isso age em todos os níveis, não somente nos jovens, mas também nos adultos, nos professores, e coloca também a ideia de sexualidade e relações de gênero, que são vividos simplesmente como uma tarefa pessoal a ser realizada. Acredito que, porém, a perspectiva de gênero seja também um ótimo ponto de partida para essa lógica neo-empreendedorial, da individualização como realização autônoma de si. E penso que o movimento feminista, o movimento LGBT, estejam contribuindo de modo preciso, substancial, em impulsionar os jovens na direção de uma realização de si cooperativa, porque a dimensão da corporalidade, do estar juntos, é uma dimensão central da constituição desse tipo de identidade, que para constituir-se deve ir um pouco contra a lógica do individualismo, a lógica dominante da heterossexualidade, a dominante da normalidade. Então, são lugares que criam fortes formas de crítica ao individualismo baseado, me desculpe, da individualização baseada no individualismo. E impulsionam, são um componente importante de reflexões importantes para os jovens que interiorizaram também essa dimensão da constituição social do gênero como dimensão, como o individualismo precise de uma dimensão para se desenvolver. Então, a minha sensação é que o espaço de reflexão feminista e o espaço de reflexão das novas sexualidades, das sexualidades não heterossexuais são espaços importantes de produção de novas formas de socialidade entre os jovens que procuram manter juntos essa necessidade de desenvolver a própria particularidade e individualidade, mas junto com os outros. Portanto,
nós olhamos com interesse para essas formas de construção de identidade como elementos de produção de uma individualização que não é necessariamente individualista. Como isso se traduz depois em nível da escola, muito mais específico dos professores, isso eu não sei dar uma resposta específica na nossa experiência, porque não foi um elemento de pesquisa particular, mas posso dizer que esses sujeitos estão entre os sujeitos que estão trabalhando em direção a novas formas de sociedade que buscam manter a individualização, ou seja, o impulso a reconhecer-se como autônomos, mas junto com os outros. Então, é um espaço interessante de pesquisa social. Não sei dizer mais em específico em relação às escolas. Obrigada, Célia, por essa questão que não é fácil responder em pouco tempo. Porém, acredito que você coloca foco em um aspecto importante e fundamental da pesquisa, que é de manter constantemente uma atenção aos processos reflexivos, à reflexibilidade, tendo em mente que essa ideia de reflexibilidade
não pode ser reduzida a uma única dimensão, mas a reflexibilidade, necessariamente, esta também seja talvez a sua força, inclui diversos níveis, e todos esses contribuem para criar uma verdadeira pesquisa reflexiva. O nível mais conhecido, mais notório, é a capacidade do pesquisador de colocar em discussão a sua posição, a sua relação com o campo, as suas preferências, aquilo que de Bourdieu trazia como sobre trazer o olhar crítico que o sociólogo coloca no sujeito em relação a si mesmo. Certamente tem essa dimensão, se perguntar, mas quanto aquilo que eu consigo ver, eu consigo entender, depende de como eu sou, do que eu sou feito, da minha posição social, daquilo que eu penso, daquilo que eu espero, da minha carreira. Certamente esse é um aspecto importante. Porém, não fecha a ideia de reflexibilidade, não exaure a ideia de reflexibilidade, porque justamente existe uma dimensão de reflexibilidade que tem relação com a dimensão institucional estrutural, e também essa também tem que ser recolocada na pesquisa. Isto é, a ideia de que a reflexibilidade seja um processo e não tanto algo que esteja dentro da cabeça do pesquisador, mas algo que está nas relações que o pesquisador constantemente coloca no campo. Então, uma atenção àquilo que, no nosso caso, os jovens dizem, como eles dizem, uma atenção real, específica, tomar seriamente a voz do jovem, tentando não interpretá-la, mas primeiro escutá-la, para depois colocar nessas dimensões que podem ser diferentes das minhas capacidades de interpretar as suas interpretações. Então, nesse caso, a reflexibilidade é algo que tem relação não comigo como pesquisador, mas tem relação com a relação que eu consigo estabelecer com eles e como eu consigo colocar o resultado dessa relação dentro das minhas interpretações, da minha escrita, fazer o jovem, deixar o jovem falar, trazer a experiência de outros. Então, isso é importante ao produzir saber, ao produzir conhecimento. Não é somente um modo para parecer para quem lê que nós fomos lá, que nós é um modo através do qual produzimos certo conhecimento da realidade. E ainda mais a dimensão. Então, essa é uma dimensão mais estrutural do modo em que se faz pesquisa. Mas ainda mais uma dimensão estrutural quando a reflexibilidade se torna um elemento do debate público, ou seja, quando a pesquisa é capaz de não se fechar sobre si mesma, mas de se tornar eficaz para quem consegue produzir debate, para quem consegue produzir discussões públicas. Aqui se torna realmente capaz de tocar a dimensão estrutural. Aqui, reflexibilidade não tem mais relação com a ideia de refletir sobre, mas está mais próximo da ideia de reflexibilidade de Beck ou de Melucci, ou de outras metodologias. Reflexibilidade como a capacidade de introduzir o conhecimento na realidade, transformando-a. Portanto, é uma idade de reversibilidade, nesse caso, que está na base da ideia de reflexibilidade. Uma boa pesquisa reflexiva é uma pesquisa que inclui as críticas que consegue levantar, que consegue estimular um debate público e, portanto produz usar a linguagem. Vou trazer um exemplo muito banal. Se política do presente é um bom resultado de pesquisa, somente se e quando se torna algo que nos consente entender um pouco mais a realidade, transformando-a. Portanto, é utilizado por algum outro, é discutido, criticado, desconstruído, mas essa é a reflexibilidade, estimular algo que produza posterior utilização, conhecimento e debate. Na minha opinião, uma boa pesquisa reflexiva deve se mover sobre todos esses planos.
uma capacidade do pesquisador ou do grupo de pesquisa de compreender a própria posição, uma capacidade de colocar no centro a relação com os sujeitos no campo e uma capacidade de buscar estimular com mais possível o debate público. Essas 3 dimensões são todas constitutivas da reflexibilidade. Ela não pode se limitar a apenas uma dessas dimensões, na minha opinião. Obviamente, não depende somente dos sujeitos, mas os resultados da pesquisa não dependem somente de nós. Uma boa pesquisa é decidida pelos outros, se é útil, se é boa ou não. A reflexibilidade é sempre algo que chega depois, não é somente algo que depende de mim. É sempre a resposta que eu obtenho dos outros que produz reflexibilidade. Esse constante se voltar continuamente ao externo, porque opera na interação, na relação social. Obrigada.